Ora bem, depois de terem visto o último vídeo que eu publiquei no meu canal, que basicamente foi o vídeo que deu início a esta série de como afiar facas, vamos então efetivamente agora passar para uma das técnicas de afiar as lâminas das nossas facas se elas tiverem um determinado tipo de desbaste, um determinado tipo de gume. E por isso digo já que se não viram o vídeo anterior, que foi o vídeo que iniciou esta série, é importante que o vejam, porque há bastantes conceitos básicos e fundamentais que precisam de compreender para saberem afiar uma faca consoante o desbaste ou o gume que ela tiver. Porque consoante o desbaste ou o gume que ela tiver, a técnica de afiar vai ser diferente. E há muita informação que eu não vou estar agora a repetir nestes vídeos mais práticos sobre as técnicas propriamente ditas para afiar. Ok? Portanto, o vídeo anterior foi sobre os 5 tipos de desbaste mais comuns que existem com mais frequência nas facas que a gente utiliza nas nossas atividades outdoor. É importante que o vejam antes de verem este. Bom, sendo assim, qual é a técnica de afiar que eu vos vou mostrar, ou para que tipo de gume ou desbaste de lâmina é que eu vos vou ensinar a técnica de hoje de afiar? Vai ser para gumes chamados gumes escandinavos, ou em inglês Scandi Grind. Okay? São talvez dos gumes ou dos desbastes mais fáceis de afiar, e eu já vos vou explicar mais porquê. E também, para além disso, vou-vos ensinar a afiar lâminas, quando elas, para além de terem um gume único, têm ainda um gume secundário ou um microgume. Para além disso, vou-vos mostrar que tipo de equipamento é que eu utilizo e, portanto, espero que gostem. Já sabem, sou o Pedro, praticante do Bushcraft Técnicos por Vivência, e bem-vindos a mais um aqui no canal Bushcraft Clube. Basicamente, o kit de afiar fica contido apenas numa caixinha destas. Portanto, tenho aqui 1, 2, 3 pedras de afiar, consoante o grão, a base para as pedras, um strop, que vocês já vão perceber o que é, e ainda aqui algum material de manutenção. Ora bem, em primeiro lugar vou começar por vos mostrar qual é o material que eu utilizo normalmente para afiar as minhas facas. Ele está aqui nesta caixinha, como podem ver. Relativamente bem arrumado, contido, mas podem reparar que não é portátil, ok? Isto não é, apesar de estar numa caixa e relativamente contido e arrumado, não é portátil, nem leve, nem a nível de peso, nem a nível de tamanho, portanto não é pequeno, nem leve o suficiente para transportar numa mochila. Portanto, isto vai ser o tipo de equipamento que eu vou utilizar para manter e afiar as minhas facas num campo base, ok? Ou então em casa. Normalmente é isto que eu utilizo em casa. Mas se eu for, por exemplo, fazer uma atividade outdoor e estiver num acampamento de base, normalmente para esse tipo de acampamentos nós deslocamos de algum tipo de veículo, seja um jeep, seja, por exemplo, uma avionete, seja uma moto de neve, seja um ternó, seja o que for, nós temos algum tipo de veículo e que por isso pode carregar este peso por nós. Como é o caso, por exemplo, da minha carrinha que vocês estão a ver atrás de mim. Portanto, isto seria uma situação em que eu estou num acampamento de base e depois desse acampamento faço raids de 2 ou 3 dias, ou 3 ou 4 dias, por exemplo, raids para explorar em autonomia uma zona mais afastada e regresso novamente ao acampamento de base. E seria, portanto, isto que eu utilizo para afiar as minhas facas no acampamento de base, porque é transportado para lá através de veículo. Ok? Bom, então o que é que nós temos aqui? Em primeiro lugar, tenho 3 pedras de afiar de grãos diferentes. Portanto, tenho esta, que é de um grão mais grosso, esta de um grão intermédio e esta do grão mais fino. Isto são as chamadas pedras de água. Existem pedras de água japonesas, que para mim são as melhores. Estas não são pedras de água japonesas, mas são muito semelhantes. Eu comprei-as cá em Portugal, chamam-se pedras das meigas. Okay? Pedras das meigas são muito semelhantes na utilização às pedras de água japonesas, porque vamos primeiro encharcá-las em água e utilizá-las em conjunto com essa água para afiar as nossas lâminas. São extremamente boas. Existem ainda pedras que se utilizam secas e existem pedras que se utilizam com óleo. Okay? Eu não gosto de pedras que se utilizam com óleo, porquê? Porque o óleo tem tendência a engordurar isto tudo e depois, em conjunto com as limalhas e com as partículas de metal que vão saindo da nossa lâmina, fica aqui uma pasta que se impregna aqui e, além disso,
é muito mais fácil nós termos maior quantidade de água connosco do que termos óleo. Okay? Basta pararmos portanto, termos o nosso acampamento base junto a um riacho, junto a uma boa fonte de água, e normalmente seria isso que iríamos fazer, não só para termos água para cozinhar, como para consumir. Portanto, parando ao pé de uma boa fonte de água, simplesmente recolhemos água e utilizamos nas nossas pedras. Ou seja, a disponibilidade é melhor do que utilizar o óleo. E por isso é que eu tenho estas pedras. Para além disso, tenho uma base para as pedras não deslizarem. Isto foi uma base que eu fiz em casa. Existem bases que podem comprar. Eu fiz esta em madeira. Portanto, basicamente, medi o tamanho da pedra e aparafusei aqui dois paus para limitar limitar a pedra. E aqui na parte de baixo portanto, colei aqui câmara de ar de bicicleta, câmara de ar de pneu de bicicleta, porque é em borracha e vai impedir que que esta base deslize. O objetivo é a pedra não deslizar e ficar aqui contida. E por último, tenho o chamado strop, com dois lados, um com composto e um só em cabedal, só em pele. Já vos vou também explicar para que é que serve o strop. E vai ser o que eu vou utilizar em último lugar, depois de passar a lâmina pelas 3 pedras dos 3 grãos diferentes. E aqui ainda tenho mais aqui um material de manutenção da faca depois de afiar. Okay? A nível de grãos, normalmente, quando compram... Estas 3 pedras eu comprei-as em conjunto. Vocês podem comprar as pedras, seja as pedras de água japonesas separadas, mas eu comprei-as em conjunto. Normalmente é um conjunto de 3, porque é um grão mais grosso. E esta aqui é de grão, salvo erro, 700 ou 800. Grão 700 ou 800. Esta aqui é de grão 1200 e esta aqui é de grão 6000. Okay? Uma grande diferença entre elas. E já vamos falar mais um bocadinho acerca da utilidade de cada uma delas consoante a etapa da afiação. Primeira coisa que temos que fazer, sendo pedras de afiar de água, temos que as ensopar em água aí por uns 10 minutos e é por isso que eu as transporto aqui nesta caixinha, porque ela própria serve para eu encher de água e colocar as pedras a ensopar aqui, e é isso que eu vou fazer agora mesmo. Ok, as pedras já tiveram aqui 10 minutos ensopadas em água. O que eu vou fazer agora é mostrar-vos a técnica correta para afiar a nossa faca, consoante se ela tem um gume escandinavo, ou um desbaste escandinavo, que normalmente tem apenas um gume único, um gume principal, sem gume secundário, sem microgume, nada, portanto só tem um único gume. Vou-vos ensinar como afiar uma faca dessas, portanto, como eu disse, de gumes que escandinavo normalmente costuma-se dizer, como só tem um gume, é afiado até 0, e como afiar facas que têm gume secundário ou microgume. Okay? Há diferenças e vocês vão perceber isso rapidamente quando eu vos explicar. Portanto, vou tirar aqui uma das pedras. Neste caso é pedra de grão mais grosso. Colocá-la aqui no meu suporte. Estão a ver? Pá, vocês podem fazer isto facilmente em casa, não mexe para lado nenhum. Pôr um bocadinho de água em cima. Ok, para ensopar mais. E agora, se estivermos a falar de uma faca de gume escandinavo, portanto, com um único gume, afiada até 0, o que nós vamos querer fazer é colocar a faca em cima da pedra, a lâmina em cima da pedra, assim, e agora vamos inclinar, até o gume, em vez de ser a parte lateral da faca a estar apoiada na pedra, ser o gume da faca apoiado na pedra. Assim, isto. Viram? Portanto, isto. Colocar a face lateral assim, apoiada na pedra. E agora, com os dedos, vamos inclinar para a frente. Assim, estão a ver? Ou seja, ela assim está com a face lateral em contacto na pedra, em contacto com a pedra, apoiada na pedra. Se eu inclinar para a frente, ela vai ficar não com a face lateral apoiada, mas sim com o gume apoiado na pedra. E é isto que nós queremos. Portanto, mais uma vez, apoiamos lateralmente e inclinamos para a frente. E agora, com esta inclinação, simplesmente é só fazer este movimento para a frente. Estão a ver? Inclinamos e percorremos o gume ao longo da pedra. E ao fazer isto, estamos sempre a manter o mesmo ângulo, porque o gume está apoiado na pedra. Estamos sempre a manter o mesmo ângulo. E afiamos, portanto, este é o fio da lâmina, é a parte afiada, é o fio da lâmina que vai contra a pedra e não ao contrário. Não é a afastar, mas sim a empurrar. Ora, já se for uma lâmina
com outro tipo de desbaste, na maior parte dos casos vai ter um gume secundário ou um microgume. Okay? Sem ser desbaste escandinavo, os outros tipos de desbaste normalmente, na maioria dos casos, têm um microgume ou um gume secundário. Como é que nós fazemos para afiar este tipo de lâminas? Ora, vamos aplicar uma técnica parecida, mas com uma ligeira variação. Quando queremos afiar, e aqui estamos a excluir o gume convexo, quando queremos afiar qualquer gume que não seja convexo, temos de ter atenção se temos efetivamente apenas um só gume ou um só desbaste, como é o caso que acontece em muitas Scandi Grind, ou seja, em muitos desbastes escandinavos ou em muitos gumes escandinavos, muitas vezes temos apenas um único gume, um único desbaste, e ele é afiado, como se costuma dizer, até zero. Portanto, é um único desbaste afiado até ao fio da lâmina, até zero. Quando é assim, é simples, é só encostar, apoiar o único gume em cima da pedra de afiar, assim, faz conta que isto é a pedra de afiar, apoiar o gume em cima da pedra de afiar e deslizar para trás e para a frente, e desta forma afiamos a lâmina. Mas, no caso de muitas outras lâminas, que não com o desbaste escandinavo, no caso de muitas outras lâminas, por exemplo o flat grind, que temos nos canivetes, o saber grind, etc., muitas vezes têm, para além do desbaste ou do gume principal, depois ainda têm um gume secundário, ou um microgume, como estão a ver aqui. Portanto, gume principal e depois um gume secundário ou um microgume, mesmo juntinho ao fio da lâmina. E isto aqui obviamente está exagerado, para vocês perceberem bem, mas muitas vezes este microgume ou este gume secundário, vocês só sentindo quando pousam a lâmina acima da pedra de afiar é que vocês sentem se com aquele ângulo ela está realmente a prender na pedra de afiar ou se simplesmente está a deslizar sem fazer nada, ou então se observarem a lâmina mesmo com muito detalhe é que conseguem perceber efetivamente se há um microgume ou não, porque é mesmo micro, é mesmo uma coisa pequenina mesmo junto ao fio da lâmina, ok? E neste caso, se houver um microgume ou um gume secundário, não vamos colocar o gume principal, neste caso é este, não vamos colocar o gume principal apoiado na pedra de afiar, porque senão o microgume, que efetivamente é o que compõe o fio da lâmina, fica no ar. E se fica no ar não está a ser afiado. Então o que nós vamos fazer é levantar um bocadinho mais a lâmina até ser o microgume ou o gume secundário que está apoiado na pedra de afiar. Sim, desta forma. Portanto, temos aqui, mais uma vez, gume principal, gume secundário. Portanto, eu não vou apoiar o gume primário, portanto não vou apoiar o gume principal, como faria aqui no gume escandinavo. Não vou apoiar o gume principal, mas sim levantar mais um bocadinho a lâmina para apoiar o gume secundário ou microgume. Então, fazendo como eu vos mostrei nessa explicação, portanto, se fizermos assim, estamos no gume principal, e ao fazer isto, a faca apenas está a deslizar, não está a fazer nada, não está a ser afiada. Ao fazer isto, o que a gente vai fazer é, primeiro, inclinamos, portanto, inclinamos para ela ficar apoiada no gume principal, e agora vamos inclinar um bocadinho mais, até a sentir prender. Ok, estão a ouvir, olha. Estão a ouvir a diferença? Portanto, se eu fizer só assim, ela desliza. Mas se eu inclinar e depois levantar ligeiramente a lâmina mais um bocadinho, inclinar mais um bocadinho, para além do gume principal, agora já estou a fazer alguma coisa. Portanto, gume principal, e agora levanto ligeiramente mais um bocadinho. Portanto, para afiar o microgume, é assim que vamos ter que fazer. E vocês com o tempo vão ganhando esta sensibilidade de sentir se a faca apenas está a deslizar ou quando é que ela começa a prender na pedra. Quando ela começar a ficar com atrito, a prender na pedra, ok, aí estão a fazer alguma coisa. Isto é uma questão de prática e de sensibilidade e por isso é que não é tão fácil de afiar facas com microgume. A maior parte dos canivetes também tem microgume, a mesma coisa. Portanto, este é um canivete com um full flat grind, portanto com um desbaste reto. Estão a ver o microgume? Aqui em baixo. Esta vez bem, principalmente na parte da frente, está um bocadinho mais desbastado. Mas esta vez bem o microgume para além do gume principal.
Portanto, temos aqui este canivete full flat grind, colocá-lo assim, deitado, com a face da lâmina deitada. Isto assim não está a fazer nada. O que eu vou fazer é inclinar e vou empurrando a lâmina e inclinando mais. À medida que vou empurrando, vou inclinando mais até a sentir prender. Quando a sentir prender é porque estou a afiar o gume secundário ou o micro gume. Assim. Ok, e agora é manter este ângulo. Por isso é que quando tem micro gume exige mais técnica e mais experiência da nossa parte para conseguirmos manter sempre em cada passagem o mesmo ângulo. Isto vai com o tempo, essa experiência. Aqui igual. Estão a ver o microgume? Aqui na ponta vê-se bem. Estão a ver o microgume a começar aqui na ponta? Portanto, estão a ver? Uma coisa muito, muito ligeira. Só quando olhamos mesmo ao pormenor é que conseguimos perceber se a faca tem ou não. Ou quando a passamos na pedra. Mesma coisa aqui nesta Opinel. Também full flat grind. Mesma coisa. Portanto, deitar a lâmina. O desbaste, como eu disse, vai desde cá de cima da espinha até lá abaixo. Portanto, é contínuo. Mas depois tem um microgume. Ou seja, se eu a deitar assim acima, portanto isto é o desbaste, segundo o desbaste principal, que ocupa toda a face da lâmina. Se eu fizer assim, segundo o desbaste principal, como faria numa de gume escandinavo, não estou a fazer nada. Porque isto tem um microgume. Então, tenho que levantar um bocadinho e ir levantando. Ok, é aqui que está a prender. Até sentir o ângulo. Okay? Por isso, o gume escandinavo é muito mais fácil porque é só, basicamente como só tem um gume, é só inclinar até sentirmos, é só pousar e inclinar até sentirmos o gume principal, que é o único gume que ela tem, e fazer. Aqui não. Aqui, como tem um micro gume, temos que, senti-lo. Ora bem, tirado este assunto do caminho, acerca das diferenças entre afiar uma faca com apenas um único gume principal ou uma faca com microgume, tirado esse aspecto da técnica que vamos utilizar em si, vamos falar agora acerca de que tipo de pedras é que eu utilizo e em que situações é que eu utilizo essas pedras. Será que eu utilizo sempre as três pedras para afiar as minhas facas? Não, nem sempre utilizo as 3 pedras. Bom, dito isto, esta é a pedra de grão mais grosso, ou seja, grão 700, 800, por aí. Eu só uso esta pedra para afiar as minhas lâminas em 2 situações. Em primeiro lugar, se a lâmina apresentar bocas. Isto são bocas. Estão a ver aqui? Estão a ver aqui? Na lâmina. Portanto, o sol. Estão a ver o sol a refletir de maneira diferente? Parece ter ali um pontinho branco. Aliás, temos aqui uma. Temos aqui outra também está. Parece-me ligeiramente. Mas esta aqui é notória, estão a ver? Quando a gente faz assim à lâmina, o sol incide aqui, faz aqui um ponto branco, e se observarmos mais detalhadamente, notamos que existe, portanto, uma falha no fio da lâmina, uma irregularidade, portanto, uma falha. Portanto, isto é uma boca na lâmina. Ou em segundo lugar, se estiver mesmo muito, mas mesmo muito romba, como vocês vão ver agora a seguir. Portanto, só nestas 2 situações é que eu utilizo a pedra de grão mais grosso, porque senão passo logo diretamente ou para a pedra intermédia ou inclusivamente para a última pedra, se a faca até estiver relativamente bem afiada, só tiver perdido um bocadinho do poder de afiação. Porquê? Porque quanto menos material eu
retirar da faca, mais longevidade vai ter a minha lâmina. Portanto, eu quero que, cada vez que afio a faca, retirar o menos material possível. E quanto mais grossa for a pedra, quanto mais grosso for o grão da pedra que eu utilizo, mais material estou a remover. Portanto, se a faca ainda estiver minimamente bem afiada e eu puder começar logo numa pedra intermédia ou até na última pedra, é isso que eu vou fazer, porque não tenho necessidade de estar a remover material, de voltar atrás, voltar, portanto, à pedra de grão mais grosso, ok? Muito importante isto. Eu só utilizo a pedra de grão mais grosso, como disse, naquelas duas situações. E então, se ela tiver bocas, o que eu vou fazer é, vou afiá-la, portanto, afiar a lâmina até eu conseguir olhar e ver que ela já não tem bocas, que as bocas já desapareceram. Se ela não tiver bocas, se ela à partida não tiver bocas, mas estiver muito romba, como vocês viram, então o que eu vou fazer não é afiá-la até as bocas desaparecerem, porque ela não tem bocas, mas sim vou fazer da seguinte forma. Portanto, vou colocar assim uma lateral, apoiar e agora vou fazer 10 vezes de um lado. 1, 2, 3. E aqui é importante vocês afiarem todo o comprimento, portanto, irem fazendo assim, percorrendo todo o comprimento da lâmina até ao bico, para não afiarem só apenas uma secção. Portanto, acho que afiei 3, não foi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, rodo a lâmina e faço ao contrário. Faço o outro lado, mais 10 vezes. E vou molhando a pedra, se ela for secando, vou molhando a pedra, porque se ela secar, vai perder a eficácia, não vai estar a funcionar. Ok, portanto, terminar e 1, 2, 3, 8. E aqui é fácil manter o mesmo ângulo num gume escandinavo, mas se tivesse microgume, por isso é que é mais difícil de afiar microgume, vocês têm que, a olho, digamos assim, com a vossa sensibilidade, tentarem manter o mesmo ângulo. 9, 10. Ok, 10 para cada lado. Molhar a pedra novamente. E agora já fiz 10 em cada lado, vou fazer 20 alternadas. Portanto, ou seja, 1, e agora rodo para o outro lado. 2, e agora 3, 4, 5. A razão pela qual fazemos o mesmo número de passagens, seja de um lado da lâmina, seja do outro, independentemente se estamos a fazer as passagens seguidas ou se estamos a fazer alternadas, como agora, é para que o fio fique sempre centrado com a lâmina. Portanto, fique fiel ao centro da lâmina e não favoreça mais um lado ou outro, ou não fique mais desviado para um lado ou para o outro. E por isso é que é importante fazer o mesmo número de passagens, tanto de um lado da lâmina como do outro lado. 18, 19, 20. Perfeito. Uma chamada de atenção importante. No que toca ao número de passagens, principalmente quando se trata de passagens alternadas, o que vocês estão a ver eu aqui fazer é apenas um número indicativo, ou seja, é uma média do que normalmente, do número de passagens que eu normalmente faço, okay? É um número apenas indicativo, uma média, digamos assim, ou o que eu geralmente faço, porque esse número vai depender, em primeiro lugar, do estado em que a vossa faca se encontra, mas principalmente e fundamentalmente do tipo de aço que a vossa lâmina tem, porque há aços muito fáceis de afiar e que se afiam muito rapidamente, há outros aços mais difíceis e que demoram mais tempo a afiar-se. Okay? Portanto, dependendo da constituição do aço da vossa lâmina, este número de passagens pode ser diferente, pode ser mais ou menos. Principalmente quando estamos nesta fase, quando se trata do número de passagens alternadas, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ou seja, vocês podem precisar de mais passagens do que estas. Okay? Isto é apenas indicativo e, portanto, vocês, com a experiência, vocês vão sentindo ao longo do processo de afiação se já chega ou se precisam de mais um bocadinho, se ela já está afiada como vocês querem ou não. Portanto, em princípio, esta pedra está acabada e vocês, entre pedras, quando acaba uma pedra, se quiserem, podem experimentar como é que está a vossa lâmina a nível de afiação usando uma folha. Ok, está melhor. Está melhor. Ainda prende, eu sinto a prender um bocadinho. Agora, a seguir, portanto, vou para qual? Vou para a pedra intermédia. Portanto, esta aqui já é de grão 1200. E normalmente eu começo diretamente nesta pedra, em vez de na pedra de grão mais grosso, começo diretamente nesta pedra de grão intermédio, se a faca estiver nas condições que vocês vão ver agora mesmo.
Portanto, se a faca estiver ainda relativamente bem afiada, pá, já não está ali a cortar perfeitinho, ali super bisturi, mas ainda tem algum poder de corte relativo, ainda corta relativamente bem, aí escuso estar a remover material da minha lâmina desnecessariamente indo à pedra de grão mais grosso e por isso começo logo diretamente, não faça o grão mais grosso, mas sim começo logo diretamente nesta de 1200, neste grão intermédio, e que normalmente este é que é o grão de afiar. O grão anterior, mais grosso, não é o grão de afiar, é o grão de desbastar, é o grão de desbaste para facas completamente rombas ou para remover bocas. Para afiar, facas que só precisam de retocar a afiação, afiar é esta de 1200. E então, basicamente, vou fazer exatamente o mesmo processo. 10 de um lado, 10 do outro e depois 20 alternadas. É exatamente isso que eu vou fazer. Dar um bocadinho a pedra. Perfeito. Vamos embora. 1, 2, 3. Respeitando o ângulo. 4, 5, 6. Dando atenção a todos os pormenores, desde aqui do ricaço até ao bico. E se tiver que retocar mais um bocadinho uma das porções, uma das partes da lâmina, retoco, não tem problema nenhum. Ok, agora viro para o outro lado e faço do outro lado. Portanto, sempre na direção do fio. 1, 2, sempre a empurrar na direção do fio. 3, 10. Ok, e agora 20 alternadas. Voltar para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. E agora poderia testar numa folha. Eu não preciso, não tenho essa necessidade porque confio o suficiente na minha técnica de afiar e estou a sentir com os dedos que ela está bastante mais afiada do que depois de ter passado pela pedra anterior. Portanto, vou testá-la mais para o final, não vale a pena estar aqui a gastar folhas desnecessariamente. E agora vamos para a última pedra, que é a pedra de polir. Ou seja, esta é de dar os retoques finais, é a pedra de polir e tem um grão de 6000. Portanto, passámos de um grão de 700 ou 800 para 1200 e depois para 6000. E às vezes, quando a faca, por exemplo, eu utilizei-a, sei lá, 3 ou 4 vezes e sinto que ainda está bastante afiada, mas já perdeu ali um niquinho de poder de corte, mas ainda está bastante afiada. Mas já nem sequer vem nem à primeira pedra de grão mais grosso, nem à pedra intermédia de grão de 1200, mas sim comece diretamente na última pedra. Okay? Posso até começar diretamente na última pedra. Lá está, isto depende em que estado é que está a vossa faca. Se está com bocas e muito romba, sem cortar nada. Se está a cortar mais ou menos, e aí é a pedra intermédia, ou se está ainda a cortar relativamente bem, e aí podem fazer muitas vezes só nesta pedra. Okay? Então basicamente o que eu vou fazer, mesma coisa, 10 de um lado, 10 do outro, e depois 20 alternadas. 1, 2, 3, 9, 10. Agora, roda ao contrário. 1, 2, 9, 10. E agora 20 alternadas. Ok, coloco mais uma vez sobre a face. E como este é um desbaste escandinavo, só tem um gume, por isso inclino. Estão a ver? Inclino e já está. E agora é 1, inclino, 2, inclino, 3, inclino, 4, 5, 6, 18, 19, 20. Ok, já acabamos com as pedras. Uou! What the... Agora, portanto, a etapa das pedras já passou. Agora vamos para a etapa final, digamos assim, da afiação. Vou só aqui secar a lâmina e o cabo. Portanto,
A etapa final é usar um strop, que muitas vezes é utilizado também por barbeiros para estarem constantemente a manter as facas, ou neste caso a manter as lâminas de barbear constantemente afiadas. Basicamente um strop, se vocês tiverem noção, esta pedra de grão mais grosso é 700 ou 800, grão intermédio 1200 e a de grão mais fino é 6000. Um strop pode ter à volta de 30.000 ou 40.000 de grão. Portanto, é extremamente fininho. É mesmo para dar aquele fio final. Portanto, isto é uma tábua que eu depois moldei, digamos assim, desbastei e moldei para ficar com uma pega, para ficar bonita. É uma tábua e eu colei 2 tiras de cabedal em 2 lados. Uma das tiras eu colei com a face do cabedal, a face, digamos assim, rugosa, ou como é que eu ia dizer? A face abrasiva virada para cima, e o outro lado colei com a face suave do cabedal virada para cima. Este lado foi o lado em que eu colei o cabedal com a face áspera virada para cima, porque a seguir apliquei-lhe um composto verde de polimento. Este composto verde é o óxido de crómio, se vocês quiserem saber. É de fazer um vídeo sobre o strop, como fazer um strop destes. Portanto, óxido de crómio é um composto verde de polimento que foi barrado aqui na face, como é que eu ia dizer, na face áspera do cabedal, e por isso é que a face áspera deste lado está virada para cima, para absorver melhor esse composto. Deste lado é só simplesmente o cabedal sem nada. Ele aqui já está sujo, porque depois de eu passar aqui neste lado, passo neste lado, então ele vai ficando sujo, mas este lado, como não tem nada, é a parte suave virada para cima. Basicamente a função do strop é, depois de utilizarmos as pedras para afiar a nossa lâmina, remover quaisquer micropartículas que fiquem no fio dessa lâmina. Portanto, partículas microscópicas, mesmo microscópicas, que vocês nem conseguem ver a olho nu. Portanto, a função do strop vai ser remover essas partículas microscópicas resultantes da afiação na pedra de afiar. E isso vai dar um fio, um poder de corte muito mais preciso e muito mais afiado. Portanto, dependendo se tem microguma ou não, dou o ângulo que quer, só que agora, em vez de empurrar na direção do gume, não vou fazer isto porque isto é cabedal, não vou fazer isso porque isto é cabedal, e senão o que acontece é que corto o cabedal, ao contrário das pedras de afiar. Portanto, não vou empurrar o fio na direção do cabedal, mas sim ao contrário, vou puxar na direção oposta ao fio, ok? Aqui com o strop é diferente, é puxar na direção oposta. E então, basicamente, o que eu vou fazer é, deste lado, vou fazer 30 vezes alternadas, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 30 vezes alternadas, e depois acabo com este lado suave, sem nada, sem composto, com mais 20 vezes alternadas. E assim concluo o processo de afiação. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30. E agora viro para o outro lado e faço mais 20 alternadas. 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20. Ora bem, hora do teste final. Vamos ver que resultados é que conseguimos obter com todo este processo de afiação nesta lâmina. Vamos ver como é que ela está. Oh, meu Deus, que bisturi, meu Deus. Caraca. Olha-me isto. Olhem-me isto. Viram? Oh, de um lado ao outro da folha. Atravessou a folha completamente. Mesmo vindo assim, mesmo vindo, como é que eu ia dizer, mesmo não estando em contacto, mesmo vindo assim de fora da folha, de uma maneira qualquer. Caraca! Deixa-me experimentar aqui outra coisa. Vou experimentar vir de cima para baixo, ao longo do comprimento da folha, usando só quase o peso da lâmina. Viram? Caraca! É isto, malta. É este o poder de corte com que ficamos. Isto. Pá, a técnica funciona. Estão a ver? Oh, pela sair. A fazer depilação, ó, sem esforço nenhum.
E agora, por fim, a última coisa que falta, que já não é fiação, não é fiação, por assim dizer, mas é mais manutenção, é olear o cabo e a lâmina para conservar sem se meter umidade no cabo, nem a lâmina enferrujar. Outra coisa que eu faço no que toca à manutenção de facas é que se ela tiver manchas de oxidação ou inclusivamente ferrugem, alguns pontos de ferrugem, o que eu faço ainda antes de começar a afiá-las com a pedra de afiar é utilizar um bocadinho de landaço, aquela landaço que muitas vezes nós temos nos nossos kits, utilizar um bocadinho de landaço e passar nas faces laterais da lâmina para remover essa oxidação ou essas manchas de ferrugem. Okay? Normalmente faço isso antes de afiar e depois aí é que passo para o processo de afiar a faca, etc, até ao strop e, por fim, oleá-la. Para isso, o que eu normalmente costumo utilizar para conservar a minha faca é óleo de linhaça e azeite. Óleo de linhaça para o cabo, da faca, azeite para a lâmina. Porquê azeite? Porque todas as facas que eu utilizo outdoor, no mato, podem ser facas que eu vou utilizar para preparar alimentos ou para cozinhar. É uma das tarefas que às vezes eu utilizo, por isso não quero qualquer óleo que possa ser tóxico para o consumo. Portanto, é por isso é que conservo a lâmina, para não haver contaminação, conservo a lâmina com azeite. Apesar do óleo de linhaça não ser tóxico, ou pelo menos pelo que eu li, ele não é tóxico, mas prefiro conservar a lâmina com azeite. Aqui um niquinho, assim, no cabo, e olear todo o cabo como deve ser. Todo o cabo como deve ser. Um pouquinho de azeite na lâmina e está feito. Alright, só um niquinho. Assim. No fio, cuidado para não me cortar. E é isto, malta. Espero que tenham gostado deste vídeo acerca de como afiar gumes escandinavos, quando só tem, lá está, o único gume, o gume principal, e também como afiar facas que tenham gumes secundários ou microgume. Okay? São técnicas parecidas, como viram, mas se a faca só tiver um gume ou se tiver gume secundário ou microgume, a técnica, portanto, são parecidas, mas vai haver uma ligeira variação, como eu vos expliquei, mas basicamente é este o processo que eu faço, tendo em atenção que nem sempre, aliás, raramente começo pela primeira pedra, a não ser que a faca tenha bocas, ou a não ser que ela tenha vindo parar às minhas mãos, que eu a tenha adquirido completamente romba. Normalmente, eu nunca a deixo chegar a esse estado. Normalmente, aliás, muitas vezes, até no máximo, utilizo a última pedra de afiar do grão mais fino e o strop. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado pelo vosso apoio, pelos vossos comentários e pelos vossos likes. Meus amigos, vemos no próximo.